família, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. E hoje eu já quero agradecer aqui logo de cara a 2 inscritos. O primeiro, o Guilherme Espírito Santo, sempre conosco, um grande aliado aqui do nosso canal, e o nosso irmão Jackson também. Um abraço forte para os dois. Primeiro eu quero apresentar para vocês uma pessoa muito especial, que apesar da sua condição terrível financeiramente falando, tem falado coisas que tem chamado a atenção de despertos pelo mundo afora. Skid Mark Steve é o nome da pessoa que você vai conhecer agora. Ele é um mendigo, morador de rua, e ele é considerado o excêntrico teórico da conspiração. Quem fala as verdades hoje em dia é sempre classificado assim. E esse cara é o centro do nosso vídeo hoje. Primeiro eu vou passar a mensagem dele, vou traduzir aqui, vou dublar tudo que ele falou, e em seguida a gente vai para a segunda matéria e logo após voltaremos para ele. Você vai entender porque é que o vídeo precisa ser feito assim. Como não há tempo a perder, pega agora o restinho da pamonha com queijo e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. Você entende de política? Você acha que entende de partidos políticos? Vocês estão cheios de mentiras. Você não sabe o que os senhores do mundo são. Se você é de direita ou de esquerda, você está errado. Por quê? É fácil. Se chama dividir para conquistar. É por isso que são 2 lados que são controlados pelas mesmas pessoas. O topo pertence ao Conselho de Formulações. O grupo Bilderberg também pertence à Comissão Trilateral. E vocês nem sabem o que diabos é. Mas se você soubesse, entenderia disso. Eles são as pessoas que controlam o mundo, fazendo políticas globais nas quais você nunca vota. E por quais partidos? Todos os partidos servem a essas organizações e controlam seu mundo. Agora é assim que funciona. Muito fácil. Porque conquistar só funciona se as pessoas estiverem divididas. Não estão cientes da divisão falsamente criada. E se você não sabe, então funciona. Mas se você soubesse disso, então isso não funcionaria mais. Se você tem o socialismo sem capitalismo, isso se torna comunismo. Se você tem capitalismo sem socialismo, torna-se fascismo. E é assim, muito fácil. Eu te amo. Isso é tudo que precisam saber. Por isso, os símbolos maçônicos estão por todo o seu maldito dinheiro. Mas você não presta atenção. Ridículo. Engraçado, meus irmãos, que algumas pessoas podem até desmerecê-lo por ser um mendigo. Mas é basicamente o que o Dr. Enéas também falou. A mídia, se fosse hoje, teria o classificado como extrema direita. Porém, o tempo todo ele nunca aceitou essa classificação e explicava muito bem o porquê. Esquerda e direita são as 2 faces de uma mesma moeda. Será que nós, meros mortais, podemos enxergar isso nos dias de hoje? Por isso é que eu disse a vocês que nós precisávamos de 2 matérias. Essa matéria aqui que se encontra no MSN, ela diz o seguinte: Flávio Bolsonaro quita mansão milionária sem esclarecer a origem dos seus gastos. O senador Flávio Bolsonaro, do PL, o mesmo que é contra fazer o impeachment de um Deus Todo-Poderoso, ele quitou antecipadamente um financiamento de 3,4 bilhões de reais para a compra de uma mansão no Lago Sul, área nobre de Brasília. O empréstimo obtido no Banco de Brasília tinha prazo de 30 anos, mas o Flávio Bolsonaro liquidou essa dívida em apenas 37 meses, sem explicar a origem dos recursos utilizados para o pagamento. Em nota divulgada, ele afirmou que a quitação comprova sua capacidade financeira e refutou insinuações de irregularidades. Mas ele, como um homem do povo, um homem público, um homem que representa a nação brasileira, deveria trazer os documentos e não ficar em narrativas. Afinal, isso aqui não é uma campanha política. Quanto mais transparência, melhor, na minha opinião. Você deve concordar comigo. Além da atividade parlamentar, sou empresário e advogado. Todos os recursos são lícitos e fruto do suor do meu trabalho, declarou o senador, conforme reportado pelo jornal O Estado de São Paulo. É bem interessante, como eu já falei para vocês, que esses homens nunca fizeram tanto dinheiro quando se dedicavam apenas à sua vida empresarial, já que são esse sucesso todo. Basta entrar na política e da noite para o dia, agora se dividindo em 2 funções, ou seja, servir a nação, que eles mesmos dizem que não fazem isso pelo salário, segundo ele mesmo já ganhava bem, como empresário, faz isso pelo povo, pela sua missão como patriota. Mas, estranhamente, o que não conseguiu quando se dedicava apenas à época de empresário,
agora se dividido em dois, tendo que continuar com seus negócios e também servir ao povo, estranhamente o cara vira um gênio das finanças e consegue o que nunca conseguiu durante a vida. Estranho, não? Nas eleições de 2018, Flávio declarou ao Tribunal Superior Eleitoral possuir um patrimônio de 1,74 milhão. Nos anos seguintes, suas declarações de imposto de renda indicaram uma redução em seu patrimônio, contrariando essa genialidade empresarial que ele diz ter, totalizando aí 1,58 milhão em 2019 e 1,41 milhão em 2020. Então você vê que foi passando os anos e foi reduzindo. A quitação do financiamento levanta questões sobre a origem dos fundos, já que o valor pago antecipadamente excede o patrimônio declarado por Bolsonaro dos anos anteriores. Até o momento, o senador não forneceu detalhes adicionais sobre os recursos utilizados para a transação. É exatamente isso. Se todo o patrimônio que ele tinha, ou seja, tudo que ele possuía ao longo da sua vida, diminuiu, conforme ele mesmo prestou aqui as contas, saiu de 1,74 milhão em 2018 para 1,41 milhão em 2020, que é os dados que a gente tem, em poucos anos ele simplesmente triplicou isso aqui. Vinha embaixo e de repente sobe de vez e quita um financiamento de 30 anos de 3,4 milhões, E, além disso, dizem que a mansão vale muito mais, passa dos seus 8 milhões. Se a gente vê também as famílias de outros políticos, como o Molusco agora, nós vamos descobrir que isso aí acontece com certa frequência. É o fenômeno da política brasileira, literalmente. Esses homens são prodígios, O povo escolhe bem. E aí é que eu faço a união dos dois vídeos. Vendo uma coisa dessa aqui, eu tenho certeza que a maioria de vocês vai pensar: não adianta fazer mais nada, não adianta pensar mais nada, o mendigo tá certo. Mas se você pensar como um mendigo, exatamente como um mendigo, você vai virar mendigo também, meu querido irmão. Você vai destruir sua vida, você vai perder a vontade de continuar em frente. Foi o que um mendigo fez. Eu posso afirmar com todas as letras que um homem com a inteligência dele, ainda que tenha alguma limitação física, ganharia um bom dinheiro ainda mais no país onde ele mora, os Estados Unidos. Um homem com a inteligência, com essa capacidade de percepção, ainda que vendesse um PDF, ainda que vendesse suas palestras, cobrasse para ser ouvido, ele ganharia um bom dinheiro, não precisaria ficar como um mendigo. Como já disse o filósofo do bigodão, cujo nome parece um palavrão, aquele que luta contra monstros deve acautelar-se para não se tornar-se também um monstro. Quando se olha muito tempo para o abismo olha para você. Em Constantine diz que quando você enxerga os demônios, eles também enxergam você. E é basicamente isso. Não é por saber de todo o esquema que existe, o esquema global, que você deve jogar a toalha. Então não adianta fazer nada, essa direita de fato é podre. Ambos os lados são faces do mesmo sistema. Uma face é pior do que a outra. Uma face vai avançar mais do que a outra. E é exatamente isso. Se a gente colocasse a direita para sempre, provavelmente daqui a um curto período de tempo, nós teríamos que fazer campanha para o outro lado. É mais ou menos como no filme Fred versus Jason. As pessoas que estão sendo caçadas por ele têm que torcer pela briga, já que se o Fred ganhar, ele vem destruir as pessoas logo em seguida. Se o Jason ganhar, ele também fará a mesma coisa. Então o povo tem que torcer pela briga. Analisando isso em política, o que é que nós podemos fazer? Apoiar as boas ideias, apoiar aquelas pessoas que não têm a ficha tão suja, apoiar as pessoas que ainda não se corromperam totalmente. E nós, quando olhamos para a direita, vemos várias pessoas assim. Temos maçãs podres, como os Bolsonaros, na minha opinião. Inclusive eu perdi inscrito por falar isso. Mas não estou aqui só por inscritos. A pior praga que existe, o câncer hoje dentro da direita, é de fato os Bolsonaros. A coisa podia estar muito melhor para o nosso lado. Então o que o Brasil precisa, resumindo, meus irmãos, é de pessoas patriotas. Eu sempre vou defender pautas e não pessoas. Defendo a família, a moral, os bons costumes, o direito ao cidadão a juntar o seu patrimônio, a ter a sua propriedade privada, o seu direito de ir e vir, falar o que pensa e ponto final. Defendo o direito a você se defender, ter a sua defesa em casa livremente, poder inclusive carregá-la com você para que você passe a ser, assim, mais um agente de segurança. Tudo isso eu defendo, então não me importa de que lado venha. Se as propostas forem essas, eu apoiarei as pautas. No momento que temos mais propondo isso, é a direita. E quem mais ataca isso é a esquerda. Por isso é que a gente sempre ataca a esquerda aqui. Inclusive o nosso saudoso Dr. Enéas, em quem me inspira até hoje, ele separava bem essas coisas e falava exatamente como esses dois lados trabalhavam. Eu já exibi algumas vezes aqui para vocês, mas sempre vale a pena recordar para aqueles que não tiveram acesso. Afinal de contas, nossos vídeos chegam a cada vez menos pessoas por a gente tentar furar essa bolha. Vamos ver juntos aqui. Eu não defendo essa tese do acirramento da luta de classes.
Eu não gosto desse ponto de vista. Essa é a tese anacrônica, obsoleta. É a tese que levou à Revolução Socialista. E a experiência já do ser humano nesse planeta mostrou que a Revolução Socialista fracassou. Se, do ponto de vista teórico, o modelo é belíssimo, e eu o conheço, não aprendi lendo jornal, eu li os clássicos originais, li livros de Hegel, o precursor, antes de Engels, li livro de Engels, Dialética da Natureza, li o Anti-Júri. Se o assunto do ponto de vista teórico é belíssimo, e talvez seja a estruturação filosófica mais bela sobre a vida social no planeta, se do ponto de vista teórico é assim, na prática, infelizmente, não funcionou. Aquilo a que todos nós assistimos foi um processo de perda de sustentação política desses regimes em todo o mundo. Então eu não defendo essa tese, não, senhor. Sendo bem claro. Porque eu não tenho muito tempo, não. Eu não tenho quase tempo nenhum para dar minha mensagem. Eu defendo a propriedade privada dos bens de produção, sem dúvida. Eu deixo bem clara a posição. Eu não entendo essa posição do meio, em cima do muro, de um muro tão largo em que ninguém cai do muro, em que a gente não sabe mais quem é capitalista, quem é... Não, eu defendo o regime da propriedade privada dos bens de produção. Não existe socialismo moreno, não existe neocomunismo, isso é farsa. Ou ignorância específica do tema, a pessoa de quem fala. Eu conheço o assunto. Eu digo, senhor, eu defendo o regime capitalista. Só que eu não aceito dizer-se que no país existe mercado livre. Isso não existe, isso é mentira. O que existe aqui é um regime de oligopólio em que suas excelências, os grandes empresários, ditam os preços do produto. Então, eu digo o senhor diz assim, mas o senhor vai aceitar que o Estado interfira? Sim, eu aceito. Eu não vejo como, nesse oceano, né, de incompreensão em que nós vivemos, eu não vejo como, se nós não tivermos um pulso firme no governo, se possa chegar a algum acordo. Eu não entendo. Eu vejo um oceano, eu vejo o barco à deriva a cada instante. É assim que eu vejo. Então, eu aceito o regime capitalista, a propriedade privada dos bens de produção. Eu insisto nisso. Não estou defendendo o regime socialista, de forma nenhuma. Nem gosto do acirramento, da luta entre os indivíduos, de se mostrar a miséria de um lado e a opulência do outro. Não, não é assim. A meu ver, isso não leva a nada. Isso leva a uma revolução sanguinolenta só, é mais nada. Eu não penso. Eu não aceito esse clima de desordem, não, senhor. Resumindo esse vídeo, meu irmão, seja como o Dr. Enéas, você vê que a opinião dele é muito parecida com a do mendigo, mas a forma dele agir, dele encarar e dele lutar pelas coisas é totalmente diferente. O mendigo olhou para o abismo e resolveu cruzar os braços, achando que não tem mais jeito. Dr. Enéas lutou até o fim e por isso, até hoje, mesmo muito depois da sua partida, será lembrado com muito carinho, porque assim como é dito naquele bom filme do Gladiador, o que fazemos na vida ecoa pela eternidade. Eu penso assim e acredito que muitos de vocês também. Desistir jamais, meus irmãos. Temos os nossos ideais, sabemos que não é fácil, mas continuaremos a nossa luta. Se tem que acontecer, que aconteça, mas que não seja pela nossa omissão ou covardia. Fiquem na paz e proteção de Deus, que Ele acompanhe cada um de vocês. Um abraço, meus irmãos, e nos ajuda compartilhando esse vídeo. Fui! Os homens de bem foram adquirindo repugnância pela atividade política. Foram se afastando. E dela então se aproximaram aqueles que pertencem à escória da sociedade. Os mal-dotados, os incompetentes, os incultos, os hipócritas, os aproveitadores, os que viram e veem na política um excelente meio de vida fácil. E é por tudo isto que estamos nesta situação de desgraça, de miséria cultural e falta de esperança. Esta é a realidade da política brasileira. Meu nome é Enéas.